Que maravilha você está aqui no plano de leitura anual bíblica. Pessoal, uma vez por semana nós sempre fazemos um apanhado daquela semana e hoje é esse dia. Bem, eu quero parabenizar todos vocês que chegaram até aqui. Muitas pessoas nessa última semana chegaram no nosso canal ou indicados por alguém, ou o próprio YouTube indicou esse canal, ou seja, essa leitura tem sido relevante, tem ajudado as pessoas. O que me marcou muito essa semana foi ter depoimentos de pessoas, principalmente idosas, porque assim, o que adianta nós pastores, nós que pregamos a palavra, não fazermos com que essa palavra seja cada vez mais acessível a pessoas que têm dificuldades? Porque tem pessoas que sim, tem pessoas que não sabem ler. Existem pessoas que hoje têm a internet, conseguem ter um aparelho de telefone, mas devido à idade avançada, muitas vezes não conseguem aprender a ler e estão encontrando nessa leitura uma oportunidade de conhecer mais da Bíblia. Isso é muito satisfatório para nós. E também aquelas pessoas que são mais novas, sabem ler, são estudadas, trabalham, mas não têm muito tempo. E não é que é preguiça, não é que a pessoa ela é desinteressada, nada disso. Tem gente que gostaria muito de ler a Bíblia toda e não é de hoje. Porém, essas pessoas, elas não têm conseguido. Muitas vezes, de manhã é muito cedo, tem que sair correndo. Muitas vezes à noite, mal conseguem ler um versículo ou um trecho, acabam dormindo em cima da Bíblia, mas nós estamos ajudando muitas pessoas que separam ali 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia e estão conseguindo, estão encontrando esse canal. E eu quero pedir você que me acompanha agora, indique esse canal, compartilhe esse plano de leitura bíblica para que mais pessoas tenham também essa experiência. Por que muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia inteira? Porque falta um plano, falta um acompanhamento. E é isso que nós estamos aqui propondo a todos. Vamos juntos. Hoje é o 28º dia. Se você está chegando hoje pela primeira vez, faça como muitas pessoas têm feito. Nós temos uma playlist, Leitura Anual Bíblica. Entra nessa playlist, assiste um atual, assiste um antigo. Tá com um pouquinho mais de tempo? Assiste uma atual, assiste duas antigas. Tá muito corrido? Assiste uma atual, mas não deixa de assistir. Nós temos também um grupo silencioso no WhatsApp. Pessoal, entra nesse grupo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, é só você entrar e ali todos os dias nós vamos estar mandando o link de exibição e nós vamos estar também anunciando o horário de estreia da nossa leitura, ou seja, para te ajudar, para somar, que você venha nesse ano, quando findar o mesmo, poder dizer assim: eu consegui ler a Bíblia inteira. E se depender de nós, você vai conseguir. Vamos à leitura de hoje. 28º dia, Gênesis 37. José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé.
enquanto outros feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem um rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam-na a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, como este recado: Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos agora a Salmo 28, súplica e ações de graça. Salmo de Davi.
A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes como o ímpio com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Vamos agora a João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia! Você vê, propriamente o tempo da leitura mesmo foram cerca de 10 minutos. Pessoal, é possível. E esse é o seu ano de ler a Bíblia inteira. Parabéns que você concluiu mais uma leitura. Vamos juntos. Eu tenho certeza
que você vai crescer em fé, em graça, em graça, em fé. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, inscreva. Já se inscreveu? Amém. Dá um like e compartilha para os seus contatos e grupos. A gente vai ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço, para cima!